Hoje eu vou falar sobre o artigo que tem o título como o TUG como um teste preditivo em fragilidades em pacientes com DPOC. Falando sobre DPOC e fragilidade. Normalmente, quem tem DPOC é mais propenso a ser frágil em comparação com indivíduos sem DPOC. E por que, que uma pessoa com DPOC vai ser mais frágil do que uma pessoa sem DPOC na mesma idade? Porque normalmente quem tem DPOC, ele perde massa muscular, perde força, ele tem um déficit cognitivo e ele acumula e tendo uma intolerância progressiva ao esforço. E fragilidade e capacidade física. Normalmente, em ambulatórios ou hospitais, normalmente não são avaliadas na rotina clínica. Aí os motivos que no artigo traz é falar falta de tempo, o espaço inadequado e questionários extensos. Só que se você consegue, tem uma ferramenta para ver essa fragilidade e identificar rapidamente uma pessoa que acabou de ser considerada frágil, consegue reverter isso e trazer para uma pessoa não frágil novamente. E o TUG, o que é que o TUG avalia? O TUG, ele avalia força de membros inferiores, velocidade de marcha, equilíbrio, cognição e capacidade física. Muitas dessas que estão prejudicadas quando a pessoa tem um DPOC. E o objetivo desse estudo? O que foi o objetivo desse estudo? Foi avaliar a capacidade do TUG de discriminar entre pacientes frágeis e não frágeis com DPOC e o potencial de predizer fragilidades em pacientes com DPOC. Métodos. O estudo foi transversal, o DPOC foi confirmado após a espirometria, pós-broncodilatador no momento da inscrição. O cálculo amostral. O cálculo amostral foi feito no software GPower, ele foi um cálculo retrospectivo. O tamanho da amostra foi baseado num estudo longitudinal para detectar uma diferença de 25% na taxa de progressão da fragilidade, com poder de 95% e um nível de P de 0,05. O tamanho estimado da amostra foi de 522 participantes. Quais são os critérios de inclusão? Todos os pacientes com DPOC tinham que estar clinicamente estáveis, não poderiam ter tomado antibióticos nem corticoides orais nas 4 semanas anteriores ao recrutamento. No grupo controle, os voluntários teriam que ser livres de doenças respiratórias. Já os critérios de exclusão foram doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, corticoides orais de manutenção, síndrome inflamatória intestinal e oxigenoterapia de longa duração. Fragilidade, como é que a fragilidade foi aferida nesse estudo? Uma versão modificada do questionário de avaliação geriátrica abrangente foi aplicado por um pesquisador a todos os participantes e um índice de fragilidade foi derivado. Como é que foi derivado? O índice de fragilidade foi calculado dividindo o número total de déficit do CGA pela pontuação máxima possível, de 61, e o percentil 90 superior do índice de fragilidade para controles. Foi usado como ponto de corte para a fragilidade. A função pulmonar ela foi avaliada pela uma espirometria. E o que foi avaliado? Foi o volume expiratório forçado no primeiro segundo, a capacidade vital forçada e a relação entre VF1 e CVF. A classificação dos pacientes com DPOC. Eles utilizaram o CAT, que a gente acaba utilizando também ali no ambulatório, e a classificação GOLD, que ela, GOLD 1 seria a doença mais leve e GOLD 4 seria a mais severa. Além disso, eles aplicaram os questionários respiratórios de São Jorge e a escala de dispneia modificada. No questionário aqui eu trouxe uma parte dele, mostrando algumas perguntas que são: leva muito tempo para me lavar ou me vestir? Concordo, não concordo? Aí, de acordo com as perguntas, iam classificando para ver se aquele indivíduo era frágil ou não. A composição corporal. A composição corporal, que ela foi avaliada pela biopedância Tanita, foi avaliada a massa livre de gordura, o percentual de gordura, o IMC, e também foi medido com a fita métrica a circunferência da cintura. Cronômetro e pronto. O que foi feito? O TUG, como é que ele é realizado? Todos os participantes realizaram o teste do TUG, usando uma cadeira de 45 centímetros, eles foram instruídos a caminhar
a velocidade padrão deles, 3 metros, voltar e sentar. E o tempo era marcado. A força máxima de pressão manual. Ela foi aferida 2 vezes e a média foi calculada para cada mão, usando o dinamômetro de mão. Análise estatística. A análise estatística ela foi feita pelo software SPSS, IBM. Os dados de razão de intervalo foram verificados quanto à normalidade e antes da análise. Dados com distribuição normal foram apresentados como média e desvio padrão, ou mediana, para dados não normais e percentual para dados categóricos. Comparações entre os pacientes com DPOC e os controles foram realizadas por meio de análise de variância, dados categóricos foram analisados por meio do teste Q-quadrado e as relações entre as variáveis foram exploradas por meio dos coeficientes de correlação de Pearson e Sperma. A curva ROC ela foi realizada para determinar a capacidade diagnóstica do teste TUG para discriminar entre pacientes frágeis e não frágeis do DPOC. Para análise, um valor foi menor do que 0,05, foram considerados significativos. O percentil foi de 90 para o índice de fragilidades no controles, foi utilizado como ponto de corte para a fragilidade. O ponto de corte no TUG foi de 10 segundos. Aqui na característica geral da amostra, podemos ver que o que teve diferença. Quem tem DPOC, o que está prejudicado? A capacidade vital forçada, o volume expiratório forçado. Além disso também, pessoa que tem DPOC, ela fumava mais tempo, a força de pressão palmar é maior no grupo controle em relação a quem tem DPOC, o TUG, a velocidade de marcha em quem tem DPOC é menor do que quem no controle, o índice de fragilidade é maior em quem tem DPOC em relação ao grupo controle, e esses aqui não tem do outro lado por causa que são os questionários específicos da doença pulmonar obstrutiva crônica. Fragilidade e o TUG. Pacientes com DPOC, tanto o índice de fragilidade quanto o TUG foram relacionados ao IMC, com R de 0,12 para quem tem o índice de fragilidade e um R de 0,24 para o TUG. A massa gorda, a mesma coisa. R de 0,13 para o índice de fragilidade, a massa gorda 0,24 para o TUG, a circunferência da cintura, bem parecida, R 0,24 para o índice de fragilidade e 0,22 para o TUG. A pressão palmar, menos 0,26 para o índice de fragilidade, enquanto 0,27 para o TUG. O número de exacerbações, 0,14 e 0,24. Aí esses aqui são os questionários que você vê que tipo, é específico para a doença, né, que eu acabei falando. Você percebe que foi importante o número do R, 0,48 para o índice de fragilidade e 0,37 para o TUG. E o CAT é a mesma coisa, 0,45 e um 0,37 novamente. O índice de fragilidade e o TUG foram maiores nos... Quem tem uma exacerbação mais de 2 vezes ao ano foi considerado exacerbadores frequentes. Então, quem é exacerbador frequente é 0,19, comparado a quem não tem uma exacerbação frequente no ano, que é 1 ou 0, seria 0,15. E a velocidade de marcha também, quem tem mais exacerbações no ano é maior em comparação a quem tem menos. Isso entre DPOC. Os dois têm DPOC, só que quem tem mais exacerbações tem um índice de fragilidade maior e uma velocidade de marcha também maior. Ambos tiveram um índice de fragilidade maior que o grupo controle. Quem teve menos exacerbações ou quem teve mais. O índice de fragilidade foi relacionado ao TUG nos pacientes com DPOC, com R de 0,50. Porém, no grupo controle, não foi relacionado significativamente. Os pacientes frágeis com DPOC tiveram um tempo de TUG maior comparado aos pacientes que não são frágeis, mesmo após o controle de idade e gravidade pulmonar. Pacientes frágeis com DPOC têm características de ser mais jovens, tinham menor volume expiratório forçado de 1 segundo, uma menor pressão anual e um maior IMC, maior circunferência da cintura e um maior percentual de gordura em comparação com os pacientes não frágeis com DPOC.
O TUG, quando você tem um TUG de 0,42, esse teste de capacidade física normal, que seria que 82% dos pacientes com DPOC apresentam capacidade física prejudicada. O que seria? Você tem um corte de 8,42 segundos para fazer o TUG. Quem não conseguiu fazer isso tem um certo prejuízo na sua capacidade física. Quando você coloca esse valor, 82% dos pacientes com DPOC apresentam esse prejuízo. E esse valor de corte identificou 85% dos pacientes frágeis também, com DPOC, com base no percentil de 90% no índice de fragilidade. Aí quando você pega, putz, e agora? Qual o tempo? Quando você pega um tempo de 8 segundos, você tem 90% de sensibilidade e 80% de especificidade para ver o índice de fragilidade, para relacionar o TUG com o índice de fragilidade. Só que quando você aumenta, que lembra que a gente utilizou lá no começo, falou que o índice de fragilidade ia ser cortado por 10 segundos. O que acontece? A sensibilidade ela acaba caindo para 86% e a especificidade fica em 62%, com valor preditivo positivo de 64%. Neste estudo, que foi o que eu estou falando, né, pacientes frágeis com DPOC levaram mais tempo para completar um teste de capacidade física simples em comparação com pacientes não frágeis com DPOC. O teste TUG demonstrou a capacidade de discriminar entre pacientes frágeis e não frágeis com DPOC. O TUG reflete a capacidade física em pacientes com DPOC e idosos e capta diversas características fisiológicas e físicas que não são especificamente relacionadas a idades. Por que quando traz assim, DPOC e idosos? Porque, que nem eu falei, por que tem um prejuízo do DPOC? Ele tem perda de massa muscular, o idoso também. Ele aumenta a gordura corporal, o idoso também. Ele tende a ser menos ativo, o idoso normalmente também. Aí você pega, estudos anteriores falam de idosos DPOC, mostraram que a fragilidade pode ser prevista pela capacidade física. Então você acaba, como que esse foi o primeiro estudo que relacionou o TUG com a capacidade de predizer um índice de fragilidade, onde eles foram pegar a comparação, eles compararam com idosos, que tem muita semelhança entre um e outro, nas suas comorbidades. A falta de associação entre o TUG e a fragilidade no controles pode ser porque apenas 13% dos controles eram frágeis, com base no percentil 90 superior. Então, não foi muito específico, porque todo teste tem um erro, uma estimativa tem um erro. Só que como que a maioria das pessoas que eram do grupo controle, eles não eram frágeis, então não teve uma relação em si direta. Em contraste, outros estudos relataram uma associação entre o TUG e a fragilidade do seu grupo controle. O tempo do TUG de 8 segundos em nosso estudo, o nosso não, deles, né, identificou 90% dos pacientes frágeis com DPOC. E é semelhante a um estudo anterior na população brasileira. Aí, ó, achando que o Brasil não é citado, quem diria, hein? Outras ferramentas de fragilidade demonstraram que o tempo do TUG acima de 8 segundos é sensível para detectar elementos de fragilidade em indivíduos idosos. 10 segundos mostrou resultado de sensibilidade semelhante aos de 8 segundos para detectar pacientes frágeis com DPOC. No entanto, apresentou menor especificidade. Isso é semelhante à revisão sistemática que constatou que um ponto de corte de 10 segundos é altamente sensível, 93%, mas pouco específico, com 38% dos idosos sendo classificados incorretamente como frágeis, quando não eram frágeis. E o que acontece? Com acúmulos de déficits fisiológicos e físicos na DPOC se assemelha ao padrão que ocorre com o envelhecimento de populações saudáveis, que estão associados ao aumento e o risco de fragilidade. No presente estudo, encontrou uma associação do TUG e da fragilidade com características mais comuns observadas no DPOC, como a perda de massa muscular, aumento da percentual de gordura. E provavelmente o teste de TUG capture manifestações semelhantes associadas à fragilidade, independentemente da gravidade da obstrução do fluxo aéreo. Então poderiam, o que a gente pode fazer? A gente pode ver se outra população, você pega e faz o TUG e vê se o índice de fragilidade seria também ok. Aí, uma ideia para o TCR, quem diria? O TUG mostrou a capacidade de discriminar entre pacientes frágeis e não frágeis com DPOC, independentemente da idade, da gravidade da obstrução do fluxo aéreo. O TUG é uma medida simples e fácil e rápida que fornece uma avaliação global da mobilidade física na doença pulmonar obstrutiva crônica.
E foi isso.